Convido você a baixar a sua fronte para a gente estar fazendo uma oração. Peço que você ore e interceda por mim, que estar aqui em cima não é fácil, as pernas tremem demais, mas vamos lá. Amém. Jesus, obrigado, Senhor, por este momento, obrigado, Deus, por este dia, obrigado, Senhor, por podermos trazer a Tua palavra. Senhor, aquilo que o Senhor vem ministrado no meu coração, faz meses que eu consiga passar essa noite, Senhor. Tira, Senhor, todo o nervosismo, tudo que vem atrapalhar, aquilo que o Senhor deseja falar, Pai. Em nome de Jesus, o Senhor tem o controle desse culto, Senhor. Se o Senhor quiser mexer começar do início, e enfim, o Senhor que coordena tudo, Pai. Eu te entrego, Senhor, a minha vida, te entrego, Senhor, este ambiente, te entrego, Senhor, tudo nas Tuas mãos, Senhor. Toma a direção, Pai. Espírito Santo de Deus, age neste ambiente. Em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá. Amém. Convido vocês a abrirem a palavra em 1 Crônicas, capítulo 4. Versos 9 e 10. Amém, Jesus. Esses dois versículos, eles vêm falando comigo há alguns meses, há uns 3 meses mais ou menos. Eu confesso que eu queria trazer algo para vocês relacionado ao que a gente vem sendo muito ministrado, né? Sobre fogo, sobre o Espírito Santo. Mas Deus mandou eu falar aquilo que Ele vem ministrando no meu coração e eu acredito que eu vou conseguir encaixar com aquilo que a gente já vem vivendo. Amém? Então, vamos lá. Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe o chamou de Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, que tu me abençoes muitíssimo, e amplifiques meus termos, que a tua mão seja comigo, e não permitas que eu seja afligido pelo mal. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amém? A gente olha esse versículo, a gente acha assim, pronto, a Bini vai trazer a teoria da prosperidade, né? Mas não é isso, tá? Não é somente sobre isso, a gente pode aprender muito com esse cara. Jabes, aqui no início, ele diz assim, que ele foi o mais ilustre do que seus irmãos. Jabes tinha algo diferente dos irmãos dele. Ele era ilustre. Ilustre significa que ele se destacava. Ele tinha uma qualidade a mais. Ele tinha algo que ele era diferente. Talvez ele poderia hoje, trazendo para os dias de hoje, ele tinha um QI mais elevado, ele era o CDF dos irmãos. A gente não sabe. Mas algo nele se destacava. Então, por isso... Deus, aqui, o escritor aqui, o que é interessante é que ele vem da descendência de Judá. No meio, aqui está falando de toda a descendência de Judá. Aí chega na metade, fala do cara e depois continua. Muitas vezes, quando a gente está no plano de leitura bíblica, quantas vezes, quando chega na parte da genealogia, a gente pula? Porque pensa, tá, beleza, é filho de fulano, nananana, passou muita gente até chegar na gente, né? Então, a gente pula, porque até então a gente acha que não tem muito a aprender, né? Mas aqui Deus, ele dá uma parada e fala desse cara e depois continua. Então, eu acredito que é porque a gente tem muito a aprender com ele. Apesar que só existem esses dois versículos na Bíblia que falam dele. Se a gente voltar lá para 2 Crônicas 2:55, só fala assim... E as famílias dos escribas que habitavam em Jabes. Alguns estudiosos acreditam que essa cidade, Jabes, foi dada por causa desse cara. Então, com certeza, ele foi alguém muito importante. E a sua mãe o chamou de Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Ou seja, o parto dela foi tão difícil que ela deu um nome de sofrimento para o filho. Jabes não foi o primogênito, porque senão eu acredito que a Bíblia relataria. Então, ela passou por uma experiência ao qual ela já sabia a dor que era. Existem dores quando a gente vai passar, a gente já tem uma noção como é depois, quando a gente passa pela primeira vez. Então, ela já tinha uma noção do parto.
Só que ali o parto foi diferente, tanto que ela deu o nome do filho de sofrimento. E aleluia, Jesus, glória a Deus. Amém. E então algo ali aconteceu de diferente. Amém. Oh, Deus, eu pensei, eu não vou fazer esboço, né? Porque senão eu vou me focar no papel. Mas amém. Glória a Deus. Deus é bom. Então tá. Então Jabes, a mãe dele deu esse nome para ele. Eu hoje sou mãe e confesso que dificilmente a gente dá um nome que simboliza um sofrimento. Antigamente o nome, ele dizia muito sobre a identidade da pessoa, né? Quando eles chamavam a pessoa, o significado dela dizia o que ela era. Tanto que teve alguns que Deus mudou o nome por causa disso. Então, toda a vida, quando Jabes passava, quando era mencionado o nome dele, era falado, lá vai o sofrimento, lá vai o que causa dor. E mesmo assim, quando se inicia falando do nome dele, diz que ele era diferente. Algo nele se destacava. Então, isso, ele nunca se importou com que o significado do nome dele falava. E no versos 10, diz, Jabes invocou o Deus de Israel, ou seja, ele suplicou ao Deus de Israel, dizendo, que tu me abençoes muitíssimo. Jabes foi ousado, ele não pediu uma bênção, ele pediu muita bênção. O que eu quero trazer essa noite é que muitas vezes a gente acha que pedir para nós é egoísmo, né? A gente fala, eu não vou, né? É egoísmo da minha parte. Mas em nenhum momento a Bíblia diz que a gente não pode pedir para a gente. Eu não quero focar minha mensagem em trazer sobre bens materiais. Mas a Bíblia diz que eu posso pedir. Eu posso pedir. E essa parte de me abençoar, que a gente peça para Deus nos abençoar, não só na parte material, mas em todas as áreas da nossa vida. Emocional, ministerial. Existem vários ministérios que Deus quer nos abençoar, mas a gente precisa pedir. E aqui ele pede para que abençoe muito. Que a gente tenha essa convicção desse Deus. Por isso que eu coloquei o tema da mensagem. Quem é Deus para você? Quem era Deus para Jabes? Alguém que poderia mudar a história dele. Ele nunca se importou com o que chamavam, o que significava o nome dele. Ele acreditou no Deus de Israel. E Deus assim fez a oração que ele pediu. O que ele tinha de tão extraordinário que fez com que o Deus de Israel ouvisse conforme ele pediu? É isso que eu fiquei, esse tempo todo eu venho perguntando para o Senhor, Deus, o que Jabes tinha de tão diferente? Aqui eu não sei se foi ele orou e em seguida Deus assim fez, ou se passou um tempo, mas Deus realizou conforme ele pediu. E por quê? O que ele tinha? Continuando aqui. Que tu me abençoes muitíssimos e amplifiques os meus termos. Ou seja, que o Senhor me abençoe muito e que o Senhor alargue as minhas fronteiras. Cara, o cara é abusado demais, velho. E a gente às vezes fica se miguelando por tão pouco, né? Ai, não, isso deixa que eu dou conta. Ou vou tentar com a força dos meus braços. E Deus está aqui. Deus, ele fala que ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A mesma oração que Jabes fez, a gente pode acreditar e fazer para nós também. Só que a gente precisa ver quem é Deus para a gente. O que Deus é para você? Ele é o Deus que ele supre a minha necessidade só em uma área? Ou ele supre em tudo que a gente precisa? E continuando aqui com a oração que ele faz. Além de ele pedir que ele abençoe muito, que ele alargue as fronteiras, ele diz que a tua mão esteja comigo. Ou seja, que a tua proteção esteja comigo. Porque eu sei que não adianta eu apenas ter a bênção, mas eu preciso da tua proteção, eu preciso que o Senhor me guarde. Olha quão rico é essa oração de Jabes. E não permitas que eu seja afligido pelo mal. E Deus lhe concedeu o que tinha lhe pedido. Eu falei que eu não ia conseguir o tempo, né? Mas amém. Não estou acabando ainda. Amém, glória a Deus. Jabes, então. Amém, aleluia, Jesus. Glória a Deus, me ajuda aí, gente. Então tá. Glória a Deus, aleluia.
O que eu quero dizer essa noite é, como eu falei, eu não quero focar nos bens materiais que a gente pode pedir para o nosso Deus. Mas eu quero dizer para ti que se alguém algum dia lançou alguma palavra sobre a sua vida, se alguém um dia disse que você não ia dar nada, que você não era ninguém... Vou botar aqui, tá que tu tá nervosa, tu vai esquecer. Eu quero dizer que tem um Deus que não se importa com o que chamaram você, mas Ele pode mudar toda a tua história. Basta você ver o que Deus é para você, o que Ele é para você. Amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Jabes, então, não se importou com o que o seu nome significava. O que ele tinha? Eu vou perguntar aqui para ver se alguém consegue me responder. O que vocês acham que ele tinha de tão diferente que fez Deus responder a sua oração? Deus assim fez. Hã? Amém. Mas o que mais tu acha que ele tinha de diferente? Ousadia e fé. Ele acreditou. A fé, muitas vezes, a gente acha que ela vem de tanto a gente falar, eu vou ter a fé. Mas não, a Bíblia diz que eu preciso ter fé para depois falar. E Jabes tinha essa fé. Ele acreditou no Deus de Israel. Ele acreditou no Deus dos seus pais, do Deus que eles falavam. Antigamente, tem muitas... as histórias aqui contam, né? Que eu ouvia cidades que só de falar, é o povo de Israel. Eles já sabiam que Deus já tinha vencido muitas guerras e eles se tremiam só de ouvir falar sobre eles. Jabes entendeu quem era o Deus de Israel. O Deus que podia mudar e conceder o seu pedido. E assim ele fez. Eu queria então pedir que vocês abrissem comigo em Hebreus 11, do 1 ao 6. Amém. O título do capítulo ainda fala: A natureza da fé e exemplos de fé extraídos do Antigo Testamento. Jabes não entra para esse heróis da fé, mas o que me chamou a atenção foi um Deus que concedeu o que ele pediu. Eu vou começar aqui a ler o primeiro versículo, que diz assim, Hebreus 11, versos 1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Jabes alcançou o testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Agora eu queria que vocês pulassem lá para o verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador do que os buscam. Jabes entendeu. E por isso Deus assim fez. E eu tenho uma pergunta essa noite. Quando foi a última vez que você fez algum pedido para você, para Deus? Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu virar aqui minha folhinha. Quando foi a última vez que você viu Deus atuando na sua vida? Muitas vezes deixamos de ver o agir de Deus porque a gente não pede. Porque a gente acha que pela força do nosso braço é mais fácil. A gente coloca no piloto automático e vai, né? E muitas vezes a gente deixa de receber. Deus tem infinitas bênçãos para a gente. E a gente não recebe porque não pede.
A gente precisa ser ousado. Jabes foi ousado. A gente precisa ser, porque ele acreditou no Deus que ele servia. Aleluia, glória a Deus. Abra comigo agora em Romanos 2:11, capítulo 2, versos 11. Aleluia. Pois em Deus não há acepção de pessoas. A gente não precisa ser diferente. Não precisa ter nada de diferente na gente para que Deus atenda a nossa oração. A gente precisa ter fé. Assim como Jabes tinha. Eu preciso crer em quem eu sirvo. Aí eu volto a te perguntar de novo. Quem é Deus para você? Ah, Sabrine, para mim Deus é um cara que eu sei que criou todas as coisas. Eu sei que enviou seu filho para morrer numa cruz. Mas é isso aí. Eu sei que ele existe. E a gente deixa de viver um extraordinário, porque a gente não pede. A gente precisa entender, a gente que limita o tamanho de Deus. A gente que bota a limitação no tamanho que Deus é. Ele tem prazer em abençoar seus filhos, ele diz. Amém? Eu quero também... Aleluia, glória a Deus. Abra comigo em Mateus. Vou fazer vocês pesquisarem um pouquinho hoje. 17, 20. Aleluia, glória a Deus. Amém? Jesus respondeu-lhes: por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para lá, e ele passará. Nada vos será impossível. Aqui eu acredito que o Senhor não estava falando de um monte geograficamente. Ele estava falando internamente. Muitas vezes a gente cria montanhas internas dentro da gente. E a gente acaba colocando empecilhos para que Deus age. Voltando aqui para a oração de Jabes, o que eu quero trazer é que a gente tenha essa ousadia de pedir: Senhor, me abençoes. Mas não é me abençoes, me abençoes muitíssimo. Me abençoes em todas as áreas da minha vida. Senhor, que o Senhor alargue minhas fronteiras, que o Senhor derruba os meus muros. Que tudo aquilo que impeça do Senhor agir na minha vida, que o Senhor faça. Que o Senhor derrube no meu coração. Aleluia. Me perdi, saí aqui do Crônicas. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém. Passou nem 15 minutos, mas amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Santo, santo és tu, Senhor. Aleluia. Amém, Jesus. Eu queria pedir para todo mundo vir aqui na frente. Tem pouquinhas pessoas. Aleluia, glória a Deus. Eu queria pedir para que a gente pedisse para Deus, a gente orasse, perguntasse para Deus: qual é o tamanho que Deus é para você? O que Deus é para você? O que tem te impedido do Senhor estar te abençoando, de você estar pedindo para o Senhor te abençoar? Quais são as fronteiras que tu tem na tua vida? Quais são as barreiras que você tem na sua vida que está impedindo de Ele agir mais e mais? Como eu falei, essa palavra vem sendo ministrada para mim há uns 3 meses já. E quem me conhece sabe que eu gosto das coisas muito bem explicadinhas, todos nos mínimos detalhes. E toda a vida que eu leio esse versículo, eu aprendo mais e mais e mais. Eu falo: Deus, que cara mais ousado.
Como eu falei, ele não entrou por heróis da fé, mas a oração dele foi atendida. O que ele tinha de diferente? E essa fé que Jabes tinha, essa fé que eu estou pedindo, Senhor, me dá essa fé, que eu consiga te enxergar como o Senhor é, como Deus de Israel, que pode todas as coisas. Que o Senhor, que eu consiga acreditar e crer naquilo que o Senhor tem para mim, nas bênçãos que Ele quer derramar para nós. A gente está lendo o livro do Espírito Santo, e lá no comecinho ele fala que para mim pedir as coisas espirituais, eu preciso crer também nas materiais. Como é que eu vou crer nas coisas materiais? Como é que eu vou crer nas coisas espirituais se eu não peço nem as materiais? Então Deus age de todas as formas. Então que a gente venha pedir, Senhor, que não só para as coisas materiais, mas para as espirituais também. Trazer um renovo, trazer aquilo que a gente tem bloqueado na nossa mente, que o Senhor, as experiências que a gente possa ter com o Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Abaixa a sua fronte, convido você a estar orando. Você está fazendo a sua oração em particular. Glória a Deus. Santo, santo és tu, Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por cada vida aqui neste lugar, Senhor. Obrigado, Senhor, por ser esse Deus tão maravilhoso, Senhor. Esse Deus de Israel, Pai. Esse Deus, Senhor, que está pronto a nos abençoar, a nos derramar mais e mais, Senhor. Assim como na vida de Jabes, Senhor, o Senhor abençoou. Que o Senhor possa nos abençoar, Senhor. E eu faço a oração dele, Senhor, que o Senhor nos abençoe muitíssimo. Não somente com material, mas com espiritual, Senhor. Que a gente não se contenta, Senhor, com pouco. Que a gente entenda que o Senhor sempre tem mais para derramar sobre a nossa vida. Que o Senhor sempre tem mais experiência para nos dar, Senhor. Que a gente não se contenta com águas nos joelhos, Senhor, águas nos artelhos. Que a gente mergulhe na Tua presença, Senhor. Que a gente sempre queira viver um mais, Senhor. Traz, Senhor, um novo para nós, Senhor. Traz, Senhor, uma nova experiência, Senhor. Impacta, Senhor, a nossa vida, Pai. Senhor, que a gente consiga entender que Deus é esse, Senhor. Que a gente consiga entender que o Senhor é Deus em todas as áreas da nossa vida, Pai. Existem áreas que a gente pode estar vivendo a melhor. No meu caso, tem áreas que eu estou vivendo a melhor, mas tem áreas, Senhor, que eu estou vivendo a pior. E Deus é igual na mesma. E Deus é igual na mesma, diferença é como eu coloco, como o Senhor é, Pai. Deus, que eu tenha fé, Senhor, que eu consiga acreditar, Senhor, que o Senhor pode fazer todas as coisas, Pai. Que eu não limite o tamanho que o Senhor é, que eu não bote tamanho no Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Traga, Senhor, uma experiência nova, Senhor. Em nome de Jesus, que a gente consiga ter essa fé, Pai. Essa fé, Pai, do tamanho do grão de mostarda, que nada nos será impossível, Senhor, em Teu nome, Pai. Nada nos será impossível, Senhor, em Teu nome, Senhor. Oh, Jesus, aleluia. Glória a Deus.